Nos episódios anteriores, eu, João Del, mandei você entregar uma carta muito importante nas mãos do próprio rei de Fodongar. No caminho você esbarrou com goblins, pequenos e diabólicos saqueadores. Eles tentaram de tudo para acabar com sua vida. E quase conseguiram. Mas você obteve êxito em suas batalhas. Talvez com um pouco de sorte. Mas sem dúvidas eu tenho que lhe dar mérito às suas habilidades também. Só que o último Goblin que você encontrou não era um mero saqueador. Na verdade, não sabemos nada sobre ele. Você só sabe que existe uma aura negativa e cruel nele. Só que seu maior problema não é esse Goblin, e sim o morto-vivo que inexplicavelmente ele invocou, e que é muito mais perigoso que seus desafios anteriores. Enquanto você luta para não ter o mesmo destino que o morto-vivo, o anão Vermirim encara um orc com sede de sangue. Será que você, Tomelur, e você, Vermirim, sairão vitoriosos de suas batalhas? Não me vão fazer cagada pelas barbas do meu saco. Olha, Tomelur, a situação tá bem complicada. Você tem 6 pontos de vida. Como levou 4 de dano do zumbi, você está com apenas 2 pontos de vida. Ah, tá bom, entendi. Calma aí, deixa eu pensar. Calma. Magia de ataque eu não tenho mais, mas... espera aí. Eu ainda tenho as magias de defesa. Tá, vamos lá. Eu tenho tanto armadura arcana quanto curar. Então eu vou usar o curar. Que ideia brilhante, Tomelur. Pena que não é sua vez de fazer a jogada e sim do morto-vivo. Ah, mas que caralho. Que filho da puta que você é. Mas que filho da puta. Ué, cara, você quer que eu faça o quê? Você fez sua jogada e acertou o queixo do zumbi. Agora é a vez dele. Só pra lembrar, você precisa tirar mais 7 pra acertar. E ele, de mais 11. O zumbi tenta te atacar e... 3. Ha, que sorte. Ele erra. Ele vai em sua direção, mas o ataque dele é muito lento. E você consegue desviar. Sua vez de atacar, Tomelur. Sua vez de atacar. Tacar um caralho. Eu tenho que recuperar minha vida, mano. Eu vou recuar um pouco. Você se vira e corre quanto pode. Eu até narraria uma corrida heróica, mas não há motivos pra mentir. Você tropeça em seu próprio pé. Esse descuido é o simples medo de morrer. Você sabe que aquele zumbi pode te matar e a sua jornada pode chegar ao fim. Talvez pelo fato de seu inimigo não ter um cérebro em perfeito estado, ele demora pra entender que você fugiu. Ele continua parado. Ou seja, você vai poder fazer mais uma ação. Haha, finalmente, né? Tá, eu lanço a magia de cura em mim mesmo. Beleza, joga o D8. O número que der vai ser a quantidade de pontos de vida que você pode se curar. É só não tirar um que tá de boa. 5. Beleza, você se cura completamente. A morte vai ter que te esperar um pouco mais. Você vê o zumbi correndo mais uma vez em sua direção. 5. Ele tenta te acertar, só que mais uma vez você é mais rápido. E se defende com o cajado. Sua vez, Tomelur. Porra, 4. Você estende seu cajado e golpeia diretamente a cabeça do zumbi. Porém, dessa vez você que foi o mais lento, e ele consegue se defender. É a vez do zumbi. Caralho. Caralho. Agora você tem um sério problema. 20, acerto crítico. Aí pronto, aí ó, tá aí. Você não tava querendo me matar mesmo? Tá aí, um fudendo crítico na minha cara. Pronto. Calma, Thunderbird. Você não vai morrer hoje. Mas sinceramente, talvez você iria preferir estar morto mesmo. Ele segura seu cajado e o puxa em sua direção. Ele tenta segurar o seu pescoço, mas de alguma forma você é mais rápido e coloca sua mão esquerda na frente. E o zumbi apenas alcança seu braço. Ele puxa seu braço com força, quase torcendo seu ombro. Coloca sua mão esquerda entre os dentes... Não, que merda é essa? E arranca sua mão esquerda, devorando-a completamente, tirando 5 pontos de vida. A dor é imensa e inexplicável, mas ainda existe uma preocupação maior que a sua dor. Mano, você tá louco? Você fumou pedra? Ele arrancou minha mão? Você tá falando sério? Que porra de jogo é esse, velho? Se continuar perdendo seu tempo reclamando, vai perder sua vez de reagir e o zumbi vai atacar de novo. Meu Deus, caralho. O que eu faço? Eu já bati nessa merda, o desgraçado não cai. E se eu furasse a cabeça dele, tem como matar? Ótima ideia, rapaz. Só que você não tem nenhum objeto perfurante, apenas o seu cajado. E se eu usar a ponta do cajado? Não é perfurante, mas já é alguma coisa. Isso, cara, ótimo. A dificuldade é maior. Precisa de mais 9. Porém, se você acertar, não vai precisar rolar o dado de dano. Nossa, meu Deus, finalmente 16, alguma coisa deu certo. Eu cravo meu cajado na cabeça dessa bosta.
Você o venceu, mas se um simples serviçal daquele Goblin foi capaz de mutilar a sua mão, o que ele próprio seria capaz de fazer? Você caminha, entre uma dormência e uma dor gritante no corte onde falta sua mão. Sua visão embaça, a morte chama teu nome. Não há mais como caminhar. Você solta seu cajado. Não tem como mais andar com aquela dor. Não lhe resta mais nada a não ser ajoelhar-se no chão. Você segura seu braço esquerdo com toda a força, tentando evitar ao máximo a perda de sangue. Sua visão embaça mais ainda. Um sono incontrolável aflige seus olhos. Mas você sabe que não está cansado. E se dormir, vai morrer. Até hoje, essa será a pior noite da sua vida. Mesmo com a imensa dor, você ainda consegue fazer os preparativos médicos para, no mínimo, não morrer. Você utiliza um pouco do que restou da sua magia para esquentar o seu cajado, a ponto dele ficar tão quente quanto um metal sendo forjado por um ferreiro. Finalmente, você pressiona o cajado incandescente na sua ferida. A dor é insuportável, mas você não pode fraquejar. Para não deixar a ferida aberta, logo após queimá-la com muita dificuldade, você rasga um pedaço de sua túnica e enrola o ferimento. Você tenta dar um nó utilizando os dentes e a única mão que lhe restou, mas você não sabe se amarrou o suficiente. Você desmaia. No outro dia você acorda. Suas magias estão recuperadas. A dor ainda continua, um pouco mais fraca, mas não o suficiente. Você pega o seu cajado e se levanta com dificuldade. É estranho não ter outra mão para te ajudar nessa tarefa. Cara, sem querer ser chorão, mas é sério isso? Eu realmente perdi a minha mão esquerda. Sim, é verdade. Mas você não quer acreditar nisso. Você olha para ter certeza. Você olha o que restou de seu antebraço e vê apenas um pedaço de sua túnica manchada com sangue e cheirando carne queimada. O que você faz? Ah, cara, sei lá, tô tristão, mano. Eu vou continuar indo pra capital, não tem muito o que fazer. Apesar de perder a sua mão, foi mais uma batalha vencida. Mais 50 de XP. Ou seja, você é um mago nível 2. Isso vai te ajudar e muito nas batalhas. Agora você pode lançar uma magia nível 1 2 vezes. Você pode escolher curar ou armadura arcana. Olha, o melhor mesmo seria continuar com a minha mão, né? Mas já que foda-se você que... Bom, eu vou escolher curar os ferimentos. Ok, agora eu jogo D6 e soma com o seu modificador de constituição. Depois, adiciona o resultado ao seu HP total. Deu 6, com mais um de constituição 7. Agora você tem 13 de vida. Vai te ajudar e muito isso, Tomador. Você andou tanto e a dor em seu antebraço é tão incômoda que você nem notou que a vegetação está menos densa e as árvores mais distantes. Finalmente você percebeu que está próximo da capital e que falta muito pouco para cumprir a sua missão. Só falta mais uma jogada no D20, mais 11 e você estará na capital. Ah, 17. Bom, minha sorte tá virando, né? Porque tá foda. Logo, bem mais à frente, você vê uma batalha mortal entre um anão ruivo contra um orc. O anão está ajoelhado, está muito ferido e não consegue mais reagir. Já o orc, ferido, mas não tanto quanto o anão, avança em sua direção, pronto para matá-lo. Como você tirou 17, nenhum dos dois notam sua presença. Você pode passar escondido, ignorando completamente o combate. Não, ignorar nada, eu quero ajudar o anão. Calma aí, Tomador, você não conhece esse anão. Você não sabe por que da batalha. Quer mesmo se envolver? Não, eu conheço sim, é o Ninja Vermelho, ele trabalha lá no Lelinja. É gente boa. Não, porra, estou falando no RPG. Esquece o Ninja Vermelho, rapaz. Ah, tá, desculpa. Você vai fazer o que então? Eu vou usar o raio de gelo. Joga o D8. Deu 8. Segundos antes do orc aplicar o golpe final, você o congela, mas o orc ainda vive. Sua vez, Vermelhinho. Joga o D20. Você tem muita força. Mais 4 no D20 e você acerta. Deu 17. Agora roda o D12. Deu 8. Você se levanta usando as últimas forças que tem. Prepara seu grande machado e decepa a cabeça e o braço do orc congelado com um golpe muito poderoso. Antes que o Tomelor possa chegar até você, sua força se esgota. Você larga seu machado e desaba no chão. Enquanto você, Tomelor, ao se aproximar um pouco mais do anão, nota que suas feridas são extremamente graves. E talvez a sua ajuda tenha vindo tarde demais.